Valéria tinha 39 anos, e até recentemente, a sua vida em Viana do Castelo era relativamente tranquila, não perfeita, mas estável. Contudo, numa tarde chuvosa de outono, tudo mudou de um modo que nunca imaginara. Naquela manhã, Valéria estava em casa, à espera de uma encomenda. Tinha feito uma compra pequena pela internet, só o essencial, porque os últimos meses tinham sido complicados financeiramente, desde que perderá o emprego na fábrica local. Cada despesa tinha de ser meticulosamente calculada, não podia dar-se ao luxo de cometer erros nem gastar sem pensar. Quando o intercomunicador tocou, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Finalmente chegará a encomenda, mas lembrou-se que o pagamento era em dinheiro e não tinha a quantia toda. Respirou fundo, pegou no casaco e desceu as escadas do prédio com a cabeça cheia de dúvidas. Talvez conseguisse negociar com o entregador, pedir-lhe um prazo extra, não era o cenário mais confortável, mas não tinha outra opção. Ao abrir a porta, deu de caras com ele, um homem jovem, de uns 30 anos, com uma expressão tranquila e segura. A chuva molhava-lhe o cabelo castanho escuro, que caía desarrumado na testa, e as roupas, embora encharcadas, não tiravam a compostura daquele sorriso enigmático. Segurava a caixa com firmeza, e quando seus olhos se cruzaram com os de Valéria, ela sentiu uma estranha sensação, como se ele pudesse ler-lhe os pensamentos. "Boa tarde, senhora Valéria", disse ele, com uma voz profunda e pausada, estendendo-lhe o pacote. O coração dela disparou. Tentou explicar a situação, sentindo a vergonha subir-lhe à face. "Olhe, sei que isto complica, mas não tenho o dinheiro todo agora, não sei bem o que fazer." Ele ficou em silêncio, avaliando a situação. Depois, um sorriso quase imperceptível iluminou o seu rosto, mas cheio de intenção. "Talvez possamos encontrar outra solução", disse, num tom despreocupado. Valéria estremeceu. Por um instante, não soube como interpretar aquelas palavras. Ele falava a sério? Estaria a sugerir aquilo que ela pensava? A sério? Perguntou com a voz mais baixa do que esperava. Ele acenou com a cabeça, os olhos brilhando com um matiz difícil de decifrar. A tensão no ar era quase palpável. Valéria nunca tinha estado numa situação assim, mas algo naquela calma, naquela forma como ele a olhava, fazia-a sentir-se segura e, ao mesmo tempo, intrigada. Sem pensar muito, fez um gesto com a cabeça e afastou-se, abrindo espaço para ele entrar. "Falemos lá dentro", sussurrou, sentindo o calor subir-lhe as bochechas. Ele entrou com naturalidade, como se já tivesse previsto aquele desfecho. Colocou a caixa sobre a mesa da sala, os olhos fixos nos dela com uma serenidade que a desconcertava. "Achas que isto pode mesmo funcionar?" perguntou, ainda dividida entre o receio e a curiosidade. Ele aproximou-se lentamente, diminuindo a distância entre ambos. "Não vejo por que não", respondeu. O tom da voz tinha algo hipnótico, era direto mas não impunha pressa nem pressão. Dava-lhe a opção de decidir. Quando a sua mão roçou a bochecha de Valéria com suavidade, toda a dúvida desapareceu. O mundo lá fora deixou de importar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém a entendia, sem julgamentos. E quando os lábios dele tocaram os dela, Valéria soube que não havia volta atrás. No dia seguinte, a chuva continuava a bater contra as janelas da pequena casa branca onde morava. Valéria ainda sentia o calor daquele toque inesperado, uma mistura de ansiedade e excitação que não conseguia explicar. Gabriel, assim ele lhe dissera chamar-se, aparecerá na sua vida como um raio numa noite tempestuosa, e apesar do medo, algo no seu olhar firme e naquela voz calma fazia-a querer arriscar. Enquanto organizava os papéis da procura de emprego, o telefone tocou. Era ele. "Valéria, sou eu, Gabriel. Posso subir um instante?" Ela pensou em arranjar uma desculpa, mas a verdade é que o esperava, embora não admitisse nem a si própria. "Claro, sobe", disse, tentando disfarçar o nervosismo. Quando ele entrou, trazia uma pequena bolsa na mão. "Trouxe-te isto", disse, sorrindo. Dentro da bolsa estava um pacote de café gourmet, um luxo para os seus dias apertados. "Não sabia se querias ver-me outra vez, mas achei que valia a pena tentar", confessou, com uma honestidade desarmante.
Valéria convidou-o a sentar-se, sentia o coração acelerar enquanto preparavam café juntos. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Gabriel não era apenas um entregador, tinha sonhos, histórias, uma visão do mundo que a fazia sentir-se confortável. O seu sentido de humor e a forma despreocupada de encarar a vida aliviavam o peso das preocupações dela. De repente, ele partiu o silêncio com uma confissão que a deixou sem palavras. Não consigo parar de pensar no nosso último encontro. Ela ficou sem ar, sem conseguir esconder que sentia o mesmo. Eu também, respondeu, sentindo o calor subir-lhe as faces. Ele sorriu e aproximou-se, mais confiante. Se te sentires confortável, podemos repetir a experiência. O café ficou esquecido na cozinha. Os seus lábios encontrarão-se de novo, desta vez com mais intensidade. A energia entre eles era inegável. Gabriel tinha uma forma de a fazer sentir especial, desejada, viva. As horas passaram entre risos, carícias e confidências que Valéria nunca tinha partilhado com ninguém. Não era só atração, havia algo mais profundo a crescer, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Quando ele se preparou para sair, olhou-a com uma seriedade que nunca tinha visto antes. Quero ver-te outra vez, Valéria. Não apenas como entregador que aparece por acaso. Quero estar aqui porque realmente me importo. A sinceridade dele surpreendeu-a. Por um instante, o medo tentou apoderar-se dela, não estava habituada a que alguém falasse tão abertamente das suas intenções. Mas, no fundo, sabia a verdade. Eu também quero ver-te, confessou, sentindo-se como se uma última barreira entre eles tivesse sido quebrada. Gabriel começou a aparecer com mais frequência, ora com entregas, ora com desculpas banais. Esquecia um recibo, estava perto e queria dar um olá. Ambos sabiam que aquelas visitas não eram casualidade. A ligação entre eles crescia a cada encontro. Gabriel tinha a capacidade de a fazer rir, de afastar os pensamentos mais sombrios e fazê-la sentir leve, mesmo nos dias mais difíceis. Numa dessas noites, enquanto jantavam juntos, ele olhou-a com um sorriso característico e disse algo que fez o coração de Valéria parar por um segundo. Valéria, percebes que isto já não é um jogo? Não estou aqui só por causa daquele primeiro dia. Estou aqui porque quero estar. As palavras deixaram-na sem fôlego. Havia algo genuíno naquele modo de falar, tão real. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo, mas não medo dele, medo do que aquilo significava. Seria apenas uma emoção passageira, algo que desapareceria com o tempo. Ou estavam a construir algo importante. A diferença de idades, as vidas tão distintas, tudo parecia um obstáculo, mas quando olhava para Gabriel, tudo desaparecia. A única pergunta que restava era, estaria pronta para o que vinha a seguir? Enquanto os dias se transformavam em semanas, Gabriel continuava a fazer parte da sua vida de uma forma que nunca tinha planeado. Aparecia com desculpas, ou simplesmente sem elas, dizendo, queria ver-te. E Valéria percebia que também o esperava. Aquela conexão entre eles não era só atração ou momentos partilhados, era algo mais profundo, que a fazia sentir-se mais leve, mais quente, como se alguém lhe tivesse mostrado que podia voltar a ser feliz. Mas dentro dela, o medo persistia. O que eram realmente? Valéria não se atrevia a perguntar, com receio da resposta. Talvez para Gabriel fosse apenas uma fase, uma experiência passageira. Mas ele, sempre à frente dos seus pensamentos, um dia segurou uma fotografia dela com a família e disse, com uma seriedade que a deixou paralisada, mereceis mais. Mereces alguém que te veja como eu vejo. Alguém que te valorize. Aquelas palavras cortaram fundo. Não era um elogio vazio. Gabriel nunca mentia, e isso era o que mais medo lhe dava. Numa noite, depois de um dia exaustivo, ele fez-lhe uma proposta inesperada. Sentaram-se no sofá onde tudo começara, e ele tomou-lhe a mão com uma determinação que nunca tinha visto antes. Valéria, que te parece se deixarmos de fingir que isto é casual? Sussurrou. Quero estar contigo, não como o entregador com quem tudo começou, mas como alguém que realmente faz parte da tua vida. Ela ficou sem palavras. Sabia que aquele momento chegaria, mas nunca pensara que a afetaria tanto.
O medo tentou tomar conta dela, mas desta vez decidiu ignorá-lo. Sorriu, apertando a mão dele com força. Acho que já esperava que dissesses isso, admitiu, sentindo um alívio inexplicável. Desde então, tudo mudou. Gabriel deixou de ser apenas o homem que apareceu num dia chuvoso com uma caixa nas mãos. Tornou-se alguém que lhe devolveu a sensação de ser vista, de ser amada. Não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas uma coisa era certa: a vida tem formas inesperadas de surpreender-nos. Às vezes, um simples toque à porta pode mudar tudo. Mas naquela noite, enquanto Valéria fechava a porta atrás de Gabriel, um pensamento a invadia: e se ele não fosse exatamente quem parecia? E se o segredo que escondia fosse tão profundo quanto o mistério que unira os seus destinos? A chuva continuava a cair, implacável, e a estrada para o futuro parecia escura e incerta. A manhã seguinte despertou em Viana do Castelo com um nevoeiro espesso a envolver as ruas estreitas e os telhados de ardósia da pequena cidade. Valéria levantou-se cedo, ainda com o calor dos momentos passados com Gabriel a pulsar no seu peito, mas o nevoeiro que cobria sua mente era bem mais denso. A sensação de segurança que ele lhe tinha oferecido parecia agora entrelaçada com uma sombra de dúvida que não conseguia afastar. E, naquele dia, o destino parecia querer pregar-lhe uma partida à sua maneira peculiar. Valéria escolheu um vestido de seda cor vinho, com um decote sutil que realçava o seu pescoço delicado e um toque de sensualidade contida. Os saltos negros, elegantes e ao mesmo tempo firmes, marcavam cada passo com determinação. No pulso, uma pulseira de prata que lhe fora oferecida pela avó, um amuleto de proteção que ela nunca tirava. A maquilhagem era leve, realçando o brilho natural dos seus olhos castanhos, e o cabelo solto caía em ondas suaves pelos ombros, insinuando uma feminilidade discreta mais poderosa. Valéria sabia que, apesar do receio, aquele dia podia ser decisivo. Dirigiu-se à pequena pastelaria no centro da cidade, onde costumava ir para espairecer nos dias mais difíceis. O aroma do café acabado de passar misturava-se com o cheiro doce dos pastéis de nata que, por vezes, se permitia como pequeno luxo. Sentou-se junto à janela, observando a rua enquanto mexia lentamente no seu café. Foi então que o telemóvel vibrou no bolso do casaco, uma mensagem de Gabriel. Preciso de te ver. É importante. O coração acelerou. A frase, tão breve, carregava um peso que a fez engolir em seco. Não sabia se estava pronta para o que ele queria dizer, mas o seu corpo respondeu antes da mente, aceitou o convite sem hesitar. Quando chegou à casa de Gabriel, num bairro tranquilo perto do Rio Lima, foi recebida por um sorriso mais fechado do que o habitual. Ele vestia uma camisa azul escura, as mangas arregaçadas até aos cotovelos, revelando braços tonificados que pareciam ter passado por muitos trabalhos duros, e umas calças de ganga gastas que mostravam o seu estilo simples, mas cuidado. O cabelo, ainda molhado da chuva da manhã, caía-lhe sobre a testa, mas os olhos, aqueles olhos intensos, tinham um brilho diferente, quase urgente. Sentaram-se no sofá, o mesmo onde tudo começara, mas a atmosfera estava carregada, tensa. Gabriel puxou uma caixa pequena do bolso do casaco e colocou-a no centro da mesa. Valéria olhou para ele, desconfiada, mas curiosa. Preciso de te mostrar isto, disse ele, com a voz baixa. Quase a sussurrar. Ela abriu a caixa cuidadosamente e encontrou dentro um amuleto antigo, uma pequena cruz de prata com inscrições que não reconhecia, mas que pareciam carregar séculos de histórias. A peça era bela, mas havia algo perturbador no seu brilho pálido. Onde arranjaste isto? Perguntou, tentando esconder a inquietação que começava a crescer-lhe na barriga. Gabriel respirou fundo. Não é algo que se possa encontrar facilmente. Pertenceu à minha família. Passou por gerações. Mas há algo mais, algo que preciso que saibas. Ele parou, como se as palavras lhe pesassem na garganta. A minha vida não é tão simples como pensas, Valéria. Há segredos que guardo, coisas que não sei se estás pronta para enfrentar. Valéria sentiu um frio a subir-lhe pela espinha, mas também uma estranha excitação, como se estivesse a ser convidada para um jogo perigoso. Ele aproximou-se, e os seus dedos tocaram os dela, firmes e quentes. Confias em mim? Perguntou, olhando-a nos olhos. Ela hesitou, mas numa fração de segundo decidiu que sim. Afinal, o que era a vida sem um pouco de risco? Confio, respondeu,
com a voz firme, mesmo que o coração tremesse. Gabriel sorriu, um sorriso enigmático que parecia esconder mais do que estava disposto a revelar. Levantou-se e dirigiu-se à porta, parando antes de sair. Amanhã, vou ter de partir por uns dias. Mas prometo que, quando voltar, tudo fará sentido. Ou pelo menos, tentarei que faça. Ao fechar a porta atrás de si, Valéria sentiu um vazio inesperado, um silêncio que parecia gritar-lhe ao ouvido que algo estava prestes a mudar para sempre. O nevoeiro da manhã já se tinha dissipado, mas dentro dela, a névoa continuava densa, cobrindo segredos e mistérios que, até então, não ousara sequer imaginar. Sozinha na sala, ela olhou para o amuleto na mesa. O brilho pálido da prata refletia as luzes tênues do candeeiro. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O que teria Gabriel escondido? E, mais importante, estaria ela preparada para o descobrir? Lá fora, a chuva voltou a começar, como se o céu também sentisse que a tranquilidade estava a chegar ao fim. Valéria fechou os olhos por um instante, deixando que a tempestade interior a invadisse, sem saber que a verdadeira tempestade só estava a começar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma quietude inquietante na pequena casa de Valéria em Viana do Castelo. A ausência de Gabriel deixará um vazio palpável, uma espera carregada de perguntas sem resposta que lhe consumia os pensamentos. A chuva persistente parecia querer lavar não apenas as ruas da cidade, mas também as dúvidas e receios que se aninhavam no seu coração. Valéria vestia-se com a habitual elegância discreta, tentando manter a compostura. Naquela tarde, optou por um vestido cinzento claro, de tecido suave e fluido que acentuava as suas curvas com delicadeza. Os sapatos de salto médio, num tom prateado envelhecido, ressoavam suavemente no chão de madeira polida da sala. No pescoço, pendia o amuleto que Gabriel lhe deixará, a pequena cruz de prata, que agora parecia pesar-lhe mais a cada momento que passava. O seu cabelo estava apanhado numa trança solta, deixando escapar alguns fios que emolduravam o rosto com uma graça natural. As mãos tremiam ligeiramente ao segurar a chávena de chá, enquanto olhava pela janela a chuva cair em cortinas cinzentas. Tentou mergulhar nas tarefas do dia, arrumar papéis, responder a e-mails e procurar ofertas de emprego. Mas a mente distraía-se sempre, regressando ao amuleto e às palavras enigmáticas de Gabriel. Quem era realmente aquele homem? Que segredos escondia? E, acima de tudo, o que significava aquela promessa de que tudo faria sentido quando regressasse? Numa tarde cinzenta, enquanto caminhava pelas margens do rio Lima, Valéria sentiu a necessidade de se afastar da casa e das quatro paredes que pareciam apertar-lhe a alma. O nevoeiro levantava-se do rio, envolvendo as árvores com um manto de mistério que parecia refletir o turbilhão interior que sentia. Vestia um casaco comprido de lã castanha, que lhe protegia do frio úmido, e as botas de couro negro, gastas pelo uso, marcavam o caminho lamacento com passos hesitantes. A sua mente voltou para a primeira vez que Gabriel lhe falará daquele amuleto. Lembrava-se de como ele segurara a cruz com reverência, como se aquela peça fosse a chave para algo muito maior. E, ainda assim, ele nunca lhe contará tudo. Valéria sentiu uma pontada de frustração misturada com uma curiosidade que não conseguia calar. De repente, o telemóvel vibrou no bolso do casaco. Era uma mensagem de um número desconhecido. Se queres saber a verdade, encontra-me na Rua da Bandeira 13, às 21 horas. O coração de Valéria disparou. Era uma pista? Uma ameaça? Ou apenas uma brincadeira cruel? O medo tentou dominar, mas a vontade de descobrir a verdade falou mais alto. Naquela noite, vestiu um vestido preto justo, que delineava sua silhueta sem revelar demasiado. Os saltos altos davam-lhe alguns centímetros de confiança extra, e os brincos de prata pendiam, brilhando discretamente sob a luz da rua. O cabelo solto, ligeiramente ondulado, caía pelos ombros, conferindo-lhe um ar de mistério e sedução contida. Ao chegar à Rua da Bandeira, uma das mais antigas de Viana, com as suas fachadas pitorescas e calçadas de pedra, sentiu o frio apertar. O número 13 era uma porta de madeira envelhecida, com uma campainha antiga que rangeu quando a pressionou. Do interior, vinha um som abafado de vozes e risos, misturado com o aroma intenso de tabaco e vinho tinto. Ao entrar, viu um pequeno grupo reunido numa sala decorada com velas e tapeçarias antigas. No meio deles, uma mulher de meia idade, com um olhar penetrante e um sorriso enigmático, aproximou-se dela.
Esperava por ti, Valéria, disse, a voz baixa, quase hipnótica. O que procuras aqui? Respostas, respondeu, sem hesitar. A mulher sorriu, puxou uma cadeira e indicou-lhe que se sentasse. Então estás no sítio certo. Mas cuidado, nem sempre as respostas trazem a paz que esperamos. A noite avançou entre histórias veladas, revelações parciais e uma sensação crescente de que Valéria estava a entrar num mundo muito maior do que imaginara. A mulher falou de segredos antigos, de famílias entrelaçadas pelo destino e de um poder que se escondia nas sombras de Viana do Castelo. Quando finalmente saiu, o frio da madrugada parecia cortar-lhe a pele, mas dentro dela uma chama acendera-se. O mistério de Gabriel tornava-se cada vez mais profundo, e Valéria sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria regresso. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas, o eco dos seus passos misturava-se com um sussurro distante, uma promessa de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser descoberta. E naquela noite, a cidade parecia respirar com ela, guardando segredos que apenas os corajosos ousavam desvendar. A alvorada em Viana do Castelo trouxe consigo um céu pintado de tons cor de laranja e púrpura, mas no coração de Valéria o sol parecia ainda não ter nascido. A noite anterior deixara marcas profundas, e as palavras da mulher misteriosa ecoavam na sua mente como um enigma indecifrável. O mistério em torno de Gabriel, o amuleto e agora aquela nova dimensão da realidade onde se aventurava, tornava tudo mais denso e avassalador. Valéria decidiu que precisava de respostas concretas, não apenas sussurros e sombras. Vestiu um conjunto simples, mas elegante, uma blusa branca de cetim que deslizava sobre a pele com suavidade, uma saia lápis preta que delineava sua figura com discrição e saltos pretos que lhe davam a confiança necessária para enfrentar o que viesse. No pescoço, o amuleto pendia como um lembrete silencioso do que estava em jogo. Dirigiu-se até a biblioteca municipal, um edifício antigo com estantes que pareciam guardar não só livros, mas segredos esquecidos do tempo. Ali, entre as páginas amareladas e o cheiro a papel velho, esperava encontrar pistas que a ajudassem a desvendar a verdadeira história por trás da cruz de prata. Enquanto folheava um tomo empoeirado sobre lendas locais e histórias de famílias influentes da região, um nome chamou-lhe a atenção: os Pereira de Lima. A descrição falava de uma linhagem antiga, envolvida em mistérios e rituais que remontavam à época dos descobrimentos. O amuleto, pensou Valéria, poderia estar ligado a essa família. De repente, sentiu um calafrio. Alguém se aproximava. Virou-se e deparou-se com um homem de meia idade, cabelo grisalho e olhar perspicaz, que a observava com uma mistura de curiosidade e cautela. Procuras pelos Pereira de Lima, não é? Perguntou ele, com um sotaque carregado do minho. Sim, respondeu Valéria, surpreendida por ele saber tanto. Sabes alguma coisa sobre eles? O homem sorriu enigmaticamente e estendeu a mão, apresentando-se como Manuel. Talvez possa ajudar-te. Mas antes, precisas compreender que algumas verdades são mais perigosas do que imaginas. Aceitando o convite, Valéria seguiu Manuel até uma pequena sala na parte de trás da biblioteca, onde ele lhe mostrou documentos antigos, fotografias e cartas que retratavam uma história de poder, traição e segredos que atravessavam séculos. Enquanto exploravam as evidências, Manuel contou-lhe sobre uma antiga sociedade secreta ligada aos Pereira de Lima, que protegia artefactos como o amuleto de Gabriel, símbolos de uma herança que poderia mudar o rumo da história local, e talvez até da sua própria vida. Valéria sentiu uma mistura de fascínio e medo crescer dentro de si. Aquele mundo oculto prometia respostas, mas também perigos que ela ainda não conseguia medir. Antes de partir, Manuel entregou-lhe um envelope selado. Isto pode ser a chave para entender tudo. Mas cuidado em quem confias. Nem todos desejam que a verdade venha ao de cima. De volta a casa, Valéria abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, encontrou fotografias antigas de uma mulher que se parecia estranhamente com ela, vestida com roupas do século XIX, e um diário com páginas amareladas, escritas numa caligrafia elegante e firme. Enquanto lia as primeiras linhas, sentiu que o passado estava a chamar por ela, puxando-a para um destino que nunca poderia ter previsto. Mas, do outro lado da cidade, numa sala escura iluminada apenas por um ecrã de computador, uma figura encapuzada observava atentamente as movimentações de Valéria.
Um sorriso sinistro desenhou-se nos seus lábios. Finalmente, a caça começa, murmurou, antes de desaparecer nas sombras. No silêncio da noite, Valéria fechou o diário, sentindo o peso de um segredo que não era só seu, e uma pergunta que a assombraria até a próxima revelação: estaria ela pronta para enfrentar o destino que a esperava? Ou seria este apenas o começo de uma história muito maior e mais perigosa do que jamais imaginara? Os dias seguintes foram um turbilhão para Valéria. A leitura do diário antigo trouxe-lhe mais perguntas do que respostas, e a semelhança entre a mulher das fotografias e ela própria parecia demasiado inquietante para ser mera coincidência. Cada palavra escrita naquela caligrafia elegante parecia sussurrar segredos de uma vida passada, de amores proibidos e intrigas familiares que atravessavam gerações. Naquela manhã cinzenta, Valéria escolheu cuidadosamente o que vestir. Optou por um vestido azul escuro, justo na cintura e com uma saia que lhe tocava ligeiramente os joelhos, realçando a sua figura com uma sensualidade subtil. Os sapatos de salto alto, pretos e brilhantes, davam-lhe uma postura confiante. Nos pulsos, 2 pulseiras finas de ouro que tinham pertencido à sua mãe, e no pescoço, pendia sempre o amuleto de prata, agora mais pesado do que nunca, como se tivesse absorvido todo o peso dos segredos que guardava. Saiu de casa com o diário escondido na mala e dirigiu-se à Ponte de Lima, uma vila encantadora a poucos quilômetros de Viana, conhecida pelas suas pontes medievais e pelo ambiente pitoresco. Era lá que esperava encontrar uma velha amiga da família Pereira de Lima, uma senhora chamada Dona Amélia, que supostamente guardava memórias e documentos antigos que poderiam ajudá-la a compreender a verdadeira extensão da história que estava a desvendar. Ao chegar à casa de Dona Amélia, uma construção antiga com um jardim repleto de flores silvestres, Valéria foi recebida por uma mulher de cabelos brancos, olhos vivos e um sorriso acolhedor, mas que escondia uma determinação feroz. Valéria, querida, esperava por ti, disse Dona Amélia, enquanto a convidava a entrar. O que trazes contigo é mais do que um simples diário, não é? Sentaram-se na sala, rodeadas por estantes carregadas de livros e objetos antigos. Valéria partilhou com Dona Amélia tudo o que descobrira até então, desde o amuleto até as mensagens enigmáticas e ao diário da sua ancestral. A senhora ouviu atentamente, interrompendo apenas para oferecer chá e colocar um doce típico da região sobre a mesa. Os Pereira de Lima sempre guardaram segredos, começou Dona Amélia, com um olhar distante. E nem todos querem que esses segredos sejam revelados. Há forças poderosas que se movem nas sombras, e tu estás no centro disso, minha querida. Valéria sentiu uma mistura de medo e excitação. A história estava a tomar um rumo inesperado, e a cada passo que dava, parecia afundar-se mais num mundo oculto, cheio de perigos e mistérios. O que devo fazer? Perguntou, a voz trêmula. Dona Amélia sorriu, um sorriso sábio e sereno. Primeiro, tens de conhecer a verdade sobre a tua família. Depois, decidirás o caminho que queres seguir. Mas lembra-te, o passado tem garras afiadas, e nem todos os que te rodeiam são quem dizem ser. Enquanto falavam, um som distante interrompeu a conversa. Valéria olhou pela janela e viu uma sombra desaparecer pelo portão do jardim. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Estava a ser seguida. Naquela noite, ao regressar a Viana, Valéria sentiu o peso da responsabilidade a crescer. No silêncio do seu quarto, a luz da lua iluminava o diário aberto sobre a mesa, e o amuleto repousava ao seu lado, como um guardião silencioso. Mas mal sabia ela que, do outro lado da cidade, numa sala escura onde apenas o brilho do monitor iluminava o rosto de um homem desconhecido, se desenhava um plano que poderia mudar para sempre o destino de Valéria e de todos os que a rodeavam. Ela está mais perto do que pensávamos, murmurou o homem, os olhos fixos no ecrã. E quando descobrir a verdade, ninguém a poderá salvar. Enquanto isso, Valéria fechava os olhos, tentando preparar-se para o que sabia que viria, uma batalha não só pelo seu futuro, mas pela alma de uma história que atravessava os séculos, tecida por amor, traição e segredos enterrados no tempo. E assim, no silêncio da noite, o mistério continuava a crescer, prometendo revelar no próximo capítulo uma verdade que poderia abalar tudo aquilo em que Valéria acreditava.